subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, diante de tudo que nós ouvimos nesta noite, Deus falar através dos louvores, através das oportunidades que os irmãos tiveram nesta noite, estava orando a Deus e pensando neste versículo que iremos nessa noite tratar com os irmãos, e queria colocar um tema para este assunto. E o tema que o Senhor tem colocado no meu coração é o seguinte: vai passar. Amém? Nada é para sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quando lemos o livro do profeta Isaías, denominado, como muitos chamam, profeta messiânico, porque foi um dos profetas que mais profetizou acerca de Jesus, a gente vê que ele profetiza o nascimento, o ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, por isso, muitos pregadores e muitos estudiosos trazem este homem como sendo um profeta messiânico da época. Vemos também que muitos dizem que o livro de Isaías é uma enciclopédia bíblica ou uma Bíblia pequena, porque ele traz também os 66 capítulos. E nós observamos que a nossa Bíblia, ele traz 66 livros. E por aquilo que parece, o livro de Isaías ele é dividido em livros históricos, em poesias e também em livros, em ramagem também, semelhante ao livro de Salmos, tanto o livro histórico, tanto também um livro doutrinário. Tudo isso encontramos no livro do profeta Isaías. Mas vemos, irmãos, que neste capítulo de número 40, não vamos estender muito sobre Isaías, nós vemos que Deus, através desse profeta, ele traz uma mensagem profética, onde Deus iria fazer algo sobre o povo de Judá. Se você observar o capítulo 40, versículo 1, a Bíblia diz que consolai o meu povo, diz vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai que já a sua servidão é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados. Vemos, irmãos, que diante dessas palavras, Deus, através do profeta Isaías, já estava profetizando ou confirmando aquilo que Deus mais na frente iria profetizar através do profeta Jeremias, porque nós vemos que toda essa história ela está coligada tanto com Isaías como também o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Quando nós vemos, irmãos, que o Senhor ele faz uma promessa, o interessante é que no livro de Isaías, Deus ele já diz o que vai acontecer e diz o que ele vai fazer. Ele já traz a relato para o povo de Judá, dizendo: não te preocupa, vai passar, terá uma grande tempestade, terá momentos que vocês irão sofrer, mas não se preocupe, porque vai passar. Mas vemos, irmãos, que ele diz assim: olhe, ele dá vigor ao cansado, multiplica a força o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vemos, irmãos, que a promessa que Deus faz através do profeta Isaías era algo que Deus dizia assim: vai acontecer, mas vocês vão ter vitória. Porém, quando começamos, meus irmãos, a olhar o texto da palavra de Deus, nós vemos que tanto na vida do povo de Judá, como também nós que estamos aqui nesta noite, existe pelo menos dois tipos de tempo que ele está sobre entre a promessa e até a vitória, o cumprimento da promessa. Existe um tempo chamado crono, e esse tempo ele é denominado como sendo o tempo humano, aonde nós podemos olhar para o relógio e já calcular que daqui a pouco e vai dar 9 horas. E podemos também, quando Deus faz uma promessa a gente, nós trabalhamos neste tempo.
porque o nosso tempo ele é limitado, e muitas vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que Deus não vai cumprir a promessa. É porque Deus não trabalha no nosso tempo, Deus não trabalha da nossa forma. O tempo de Deus não está ligado ao tempo do homem. Aleluia. Ele disse: porque um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então quem sabe você chegou aqui nesta noite dizendo que já faz tempo, mas o Senhor te trouxe aqui através desta palavra para dizer a você que vai passar. Ele está no controle da situação. Ainda há esperança daquilo que você veio pedindo a Ele aqui nesta noite. Então, irmão, nós se baseamos neste tempo. O tempo crono na nossa vida deixa a gente quieto, deixa uma doença chamada, da era chamada ansiedade, tem entrado no coração dos crentes, tem perturbado o crente, porque a promessa não aconteceu ainda. Só que Deus trabalha no Kairos, e Kairos é o tempo de Deus, é o tempo onde a vontade de Deus permanece. E onde encontramos esse Kairos, irmão Ariel? Se você observar no livro de Eclesiastes capítulo 3, o Kairos de Deus está lá. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de prantear, mas também há tempo de saltar. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de se apegar, mas também há tempo de se jogar fora. Tudo tem tempo, aleluia. E Deus diz a você: vai passar essa situação, você não vai ficar desta forma. Muitos vão se cansar, muitos podem até não chegar, mas a minha promessa ela não falha diante daquilo que existe um tempo. O Kairos de Deus, irmãos, ele é verdadeiro. Ele é um tempo que ele não mente, ele cumpre-se a íntegra. No livro de Jeremias capítulo 25, você vai ver Deus através do profeta dizendo que o povo iria ser punido por Deus, e esta punição duraria nada mais nada menos do que 70 anos. No capítulo 25, versículo 11 do livro de Jeremias diz o seguinte: e toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e esta nação servirá o rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, a esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Mas vemos, irmãos, que Deus dizia assim: eles vão passar 70 anos. Nós vemos que no capítulo de número 26, ou melhor, capítulo 28, nós vemos que apareceu profetas durante esse tempo. Muitas vezes Deus faz promessa a gente e a gente fica preocupado, agoniado. O que acontece aqui quando o povo estava na Babilônia? Tinha alguém que tentou massagear, aleluia, o tempo de Deus na vida do povo de Israel. Deus, quando Ele diz que vai acontecer, as coisas acontecem da forma dele. No capítulo 28 do livro de Jeremias, você vai ver que havia um homem chamado Ananias. Esse homem, ele profetiza dentro do reinado babilônico, e ele traz uma mensagem dizendo que a profecia de Jeremias era mentira, a qual Deus não iria punir eles por 70 anos. Capítulo 28 diz assim a palavra do Senhor. Versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eu quebrarei o jugo da Babilônia, depois de passado completo, 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vemos, irmãos, que Deus, através do profeta Jeremias, disse assim: há 70 anos vocês vão ser punidos lá. E tem uma coisa, nem se preocupe, dê os seus filhos aos filhos dele, ore pela paz dela, porque é 70 anos, meu amigo. Pode começar a se organizar, faça suas casas, compre os terrenos, porque não vai ser 2 anos. Mas apareceu um profeta lá, dizendo: olha, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia com 2 anos, aleluia. Esse Jeremias está contando história.
dizer a você que vai passar. Não, quando chegar o tempo de Deus, Deus faz existir o que não existe. Deus cria o que não existe, mas a promessa dele tem que se cumprir. E este profeta aqui, dentro do cativeiro babilônico, ele diz assim, completando-se os 2 anos, capítulo 28, versículo número 3. Depois de passar 2 anos de Jeremias, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-o para a Babilônia. Também a Jeoconia, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo da Babilônia. O interessante é que esse profeta ele traz uma mensagem usando o nome do Senhor. Só que ele vai de encontro à palavra de Deus. Aquilo que Deus fala aqui, ele fala além, e aonde você chegar, a mensagem é a mesma. E nós vemos que é no capítulo de número 5, versículo 5, perdão, capítulo 21, versículo 5. Então falou Jeremias a Hananias, o profeta, aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que está na casa do Senhor. E disse, pois, Jeremias, ó profeta, amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras, que profetize e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro da Babilônia. Mas ouve agora esta palavra que eu te falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo e aos profetas que ouvem antes de mim e antes de ti desde a antiguidade. Profetizaram contra muitas terras, contra as grandes reis e grande mal e peste. O profeta que profetiza paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Quando ele quebra, irmão, o jugo de madeira, aleluia, que estava sobre o pescoço daquele homem que Deus mandou, coloca o jugo, representando que eu vou colocar o jugo sobre Israel. Quando ele quebra o jugo, Deus, através do profeta, diz assim, a partir de hoje, você quebrou o jugo de madeira, mas Deus colocará um jugo de ferro, de maneira que as palavras que Deus disse vai se cumprir na íntegra como Deus falou. E o tempo vai passando. Nabucodonosor entra na primeira leva o povo. Não satisfeito, vai novamente na segunda leva o resto do povo. Quebra os muros, toca fogo nas portas, leva os utensílios da casa do Senhor, acaba com tudo, como Deus tinha falado. E nós vemos agora este povo sentado lá no rio, segundo a Bíblia, Rio Quebar, em livro de Salmo 137. Oh, aleluia, Jesus! É forte! No livro de Salmo 137, um povo que alimentaram a esperança, aleluia, alimentaram a esperança de um profeta falso, de um profeta que disse que não iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no Salmo 137, os inimigos começam a falar com aquele povo, e eles lá sentados naquela situação sem esperança, aleluia, Glória a Deus! e eles disseram assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentava e chorava, lembrando de Sião, e do salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levavam cativo nos pedia, canta uma canção. Os que nos destruíam dizia, alegrai-vos, dizendo, cantai um hino, cantai alguma coisa em Sião. Mas nós dizia, como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Como entoará um canto se o Senhor nos esqueceu? Aleluia. A esperança do povo, irmão, acabou. Porque quando Ananias profetiza, ele coloca o crono no coração do povo, e o povo começou a contar
2 anos, 3 anos, 4 anos e nada aconteceu. E o pior da história aqui é o silêncio de Deus. Aleluia. Deus fica em silêncio durante 70 anos, mas ele disse a Jeremias: caminharão e não se cansarão. Aleluia. Os jovens vão se cansar. O que é que Deus está dizendo? As minhas promessas não têm prazo de validade. Mesmo que o jovem se canse, aleluia. Mesmo que o jovem desista, está falando de força. Muitas vezes a força vai acabar, aleluia. O vigor vai acabar, mas o que espera no Senhor, aleluia. Ou seja, as minhas promessas estão de pé, aleluia. O jovem tem força, tem vigor, tem disposição, mas vai chegar a hora que vai desanimar, vai vir o desânimo. Mas quem espera no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. O povo entra em um desespero, irmãos. Mas é porque Deus está em silêncio que Deus não está vendo. Jeremias capítulo número 31. Aleluia. Versículos de número 16. Versículo número 15. Diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existe. A esperança, Raquel se manda a Israel, a esperança de Israel acabou. Mas o Senhor diz assim: uma voz se ouviu. O choro do povo, irmão, foi ouvido do céu. Aleluia. Aleluia. Quando você pensar que está tudo perdido, Deus está dizendo a você: eu tenho ouvido a tua oração. Aleluia. Este tempo que colocou para você passar fui eu. E tem um tempo, vai passar, não vai continuar para sempre não. Porque crente, ele não vive na prova, ele passa pela prova. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no versículo 16: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão. Aleluia. Eles voltarão. Ele versículo 17 diz assim: ainda há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus te trouxe aqui para renovar tuas esperanças. Estava sem força, desanimado, e não vai acontecer mais. O tempo já passou, mas nessa noite o Espírito Santo, ele te dá força, ele te dá ânimo, ele te dá vigor nesta noite para você continuar. A promessa está de pé, não desista, porque quem fez a promessa foi Deus. A promessa quem fez foi ele. Aleluia. Você vai pegar o bolo, vai pegar a Coca-Cola e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tem gente pensando que você vai correr no deserto, mas Jesus trouxe você aqui nesta noite para dizer: tem esperança, ainda a esperança vai passar. Levante a sua cabeça, que eu estou no controle de tudo. Aleluia, Deus. Nabucodonosor pode se achar o dono da cocada preta, se achando o dono da situação. Deus vai lá no outro ímpio, chamado Ciro, de Ciro meu ungido. Não é porque Ciro era crente, não. Deus levanta quem você não imagina para te abençoar, quem você não conhece. Aleluia. E Deus levanta Ciro. Ciro vem acabando com tudo e diz assim: Ciro é meu servo. Não é porque ele é servo dele, não é porque ele faz o que Deus quer que ele faça. Para dar a vitória a mim e a você, Deus pega quem não é nada, quem não tem nada com Deus, vai ser servo de Deus para cumprir as promessas de Deus na sua vida. E Ciro tira Israel de lá da Babilônia e coloca de novo em casa. Glória a Deus. Aí eu acho interessante, para encerrarmos, no Salmo 126, a Bíblia diz que eles já estão em casa. Louvado seja o nome do Senhor. É forte.
Glória a Deus. Glória a Jesus. E eles agora cantam o hino. Uma nova Está lembrado daqueles que dizem que não dá para cantar? Na luta muitas vezes não dá para cantar. Quem sabe não sai o louvor, não sai a letra, mas vai chegar o dia em que vai sair da sua boca. Aleluia, o louvor para agradecer a Deus pelo que Deus vai fazer na sua vida. Ele é a sua letra. Salmo 126. Ele lembra de lá, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Quem sabe alguém dizer assim: me belisca aqui para você ver se é verdade. A gente pensou que não tinha mais jeito, mas Deus não desiste da gente. A promessa está de pé, aleluia. Ele diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos ao Senhor. Então se diziam de nações: grandes coisas fez o Senhor por este. Aleluia. Quem está vendo você no deserto, na prova, vai ver você sorrindo, feito abestalhado e abestalhada. E o que foi que aconteceu? Grande coisa fez o Senhor por ele. Grande coisa fez o Senhor por ele. Grande coisa fez o Senhor por ele. Vai passar. Levanta a tua cabeça nesta noite, porque Deus está contigo nesta noite. Sai daqui com esperança nesta noite, aleluia. Deus está renovando a promessa nesta noite. Os teus segredos estão sendo revelados nesta noite. E Deus vai cumprir, vai acontecer. Alguém não acredita, está dizendo que não é verdade. Jesus vai fazer ser real para alguém ver que é verdade. Alguém ver que é verdade e que ele é fiel na tua vida. Tu és grande, Deus. Os jovens se cansam. Os jovens vão se cansar, vão desistir. Mas as promessas não morrem. Glória a Jesus. Então sai daqui nesta noite dizendo: Deus disse que vai passar. Vai passar. O que está no papel, Deus vai fazer colocar real. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai fazer acontecer. E você vai ficar feito menino e feito menina. E me deixa ver, eu estou chorando. É verdade mesmo isso que está acontecendo? É verdade mesmo que Deus está fazendo isso? Aí vai ver hino, vai ver louvor, vai ter gratidão, vai ter oportunidade, vai ter agradecimento, vai ter bolo, vai ter Coca-Cola e vai ter glória, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero profetizar nesta noite que não vai demorar não. Louvado seja o nome do Senhor. Sai daqui nesta noite em posse de vitória. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ana desce lá no templo, ela já desce grávida, irmãos. Aleluia. Porque no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 19, diz a Bíblia: e o Senhor se lembrou dela. E quando a Amanda entrou com ela já ficou grávida. Mas ela já desceu grávida da igreja. Então sai daqui nesta noite já de posse de vitória, agradecendo pelo que Deus vai fazer rapidamente. É como ele diz assim: um correio vai passar por outro, levando a notícia, porque Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Sai daqui nesta noite sabendo que o Deus que você serve é um Deus que não esqueceu das promessas que Ele te fez. E Ele tem pressa. Estou aqui para animar ninguém, nem disso eu gosto. Mas Deus diz a você nesta noite: eu tenho pressa. Aleluia, Jesus. Eu tenho pressa, aleluia. Tem muita gente se achando, aleluia, e dizendo que não vai acontecer, mas eu tenho pressa para mostrar a você que a tua passada para minha casa, o teu tempo que tu veio para minha casa não é em vão. Eu tenho pressa e vou te abençoar para alguém saber que eu sou fiel na sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.